Capítulo 42, Conselho Consulta. Mim. Ain, Sin, Kaf. Assim te revela como o fez aqueles que te precederam, Deus, o Poderoso, o Prudentíssimo. Seu é tudo quanto existe nos céus e na terra, porque é o ingente, o Altíssimo. É possível que os céus se fendam para a sua glória, e os anjos celebram os louvores do seu Senhor e imploram perdão para aqueles que estão na terra. Quanto àqueles que adotam guardiães, em vez de Deus, saibam que Ele é o seu protetor e tu não és, de maneira alguma, seu guardião. E assim te revelamos um Alcorão árabe para que admoestes a mãe das metrópoles e tudo ao seu redor, admoesta-os, portanto, quanto ao dia indubitável do comparecimento, em que uma parte da humanidade estará no paraíso e outra no Tártaro. Se Deus quisesse, tê-los-ia, os humanos, constituído em uma só nação, porque acolhe em sua misericórdia quem lhes apraz. Quando aos ínicos, não terão protetor, nem socorredor. Como? Adotem protetores, em vez de Ele? Pois, saibam que Deus é o protetor e é quem ressuscita os mortos, porque é onipotente. E seja qual for a causa da vossa divergência, a decisão só a Deus compete. Tal é Deus, meu Senhor. A Ele me encomendo e a Ele retornarei contrito. É o originador dos céus e da terra, foi quem vos criou esposas, de vossas espécies, assim como pares de todos os animais. Por esse meio vos multiplica. Nada se assemelha a Ele, e é o oniovinte, o onividente. Suas são as chaves dos céus e da terra, prodigaliza e restringe a sua graça a quem lhe apraz, porque é onisciente. Prescreveu-vos a mesma religião que havia instituído para Noé, a qual te revelamos, a qual havíamos recomendado a Abraão, a Moisés e a Jesus, dizendo-lhes, observai a religião e não discrepeis acerca disso, em verdade, os idólatras se ressentiram daquilo a que os convocaste, Deus elege quem lhe apraz e encaminha para si o contrito. Mas não se dividiram senão por inveja, depois de lhes ter chegado à ciência. E se não tivesse sido por uma palavra proferida por teu Senhor, para tolerá-los até um término prefixado, já os teria julgado. Em verdade, aqueles que, depois de ler, herdaram o livro, estão em uma inquietante dúvida, acerca do mesmo. Por isso, convoca-os e perseverá, tal como te tem sido ordenado, e não te entregues à sua concupiscência, e dize-lhes, creio em todos os livros que Deus revelou. E tem-me sido ordenado julgar-vos equitativamente. Deus é nosso Senhor e vosso. Nós somos responsáveis por nossas ações e vós pelas vossas. Que não haja dissensões entre vós e nós. Deus nos congregará, e a Ele será o retorno. Quanto àqueles que argumentam acerca de Deus, depois de Ele ter sido aceito, seus argumentos serão refutados ante o Senhor, cuja abominação pesará sobre eles, e sofrerão um severo castigo. Deus foi quem, em verdade, revelou o livro e a balança. E quem te fará compreender, se a hora estiver próxima. Os que não creem nela querem apressá-la, por outra, os fiéis são reverentes, por temor a ela, e sabem que é a verdade. Não é, acaso, certo, que aqueles que disputam sobre a hora estão em um profundo erro? Deus é amabilíssimo para com os seus servos. Agracia quem lhe apraz, porque é o poderoso, o fortíssimo. Quem anelar a recompensa de outra vida tê-la-á aumentada, em troca, a quem preferir a recompensa da vida terrena, também lhe concederemos algo dela, porém, não participará da bem-aventurança da outra vida. Que, acaso, seres, parceiros, de Deus, que lhes tenham instituído algo a respeito da religião, sem a autorização de Deus? Porém, se não houvesse sido pelo decreto do juízo, já os teria julgado. Certamente, os ínicos sofrerão um doloroso castigo.
Verás os ínicos, atemorizados pelo que tiverem cometido, quando o castigo lhes estiver iminente. Por outra, os fiéis, que praticarem o bem, morarão nos viçosos prados, terão tudo quanto lhes aprouver junto ao seu Senhor. Tal será a magnífica graça. Isto é o que Deus anuncia aos seus servos fiéis, que praticam o bem. Diz-lhes: não vos exijo recompensa alguma por isto, senão o amor aos vossos parentes. E a quem quer que seja que conseguir uma boa ação, multiplicar-lhe-emos, sabei que Deus é compensador, indulgentíssimo. Ou dizem: ele forjou uma mentira acerca de Deus. Porém, se Deus quisesse, sigilaria o teu coração. Deus anula a falsidade e confirma a verdade, mediante as suas palavras, porque é conhecedor do que há nos corações. E é Ele que aceita o arrependimento dos seus servos, absolve-lhes as faltas, bem como está sempre ciente de tudo quanto fazem. E atende às súplicas dos fiéis, que praticam o bem, e os aumenta de sua graça, porém, os incrédulos sofrerão um severo castigo. E se Deus prodigalizasse a sua graça a todos os seus servos, eles se excederiam na terra, porém, agracia proporcionalmente, porque está bem inteirado, e é observador dos seus servos. Ele é que lhes faz descer a chuva, após o desespero, da seca, e dispensa a sua misericórdia, a quem lhe apraz, porque é o protetor, o laudabilíssimo. E entre os seus sinais está o da criação dos céus e da terra, e de todos os seres que aí disseminou, e poderá congregá-los quando lhe aprouver. E todo o infortúnio que vos aflige é por causa do que cometeram vossas mãos, muito embora ele perdoe muitas coisas. E não podereis frustrar a ele, na terra, e além de Deus, não tereis outro protetor, nem socorredor. E entre os seus sinais está o dos navios que se elevam como montanhas nos oceanos. E quando lhe apraz, acalma o vento, fazendo com que permaneçam imóveis na superfície. Sabei que nisto há sinais para todo o perseverante, agradecido. Contudo, aniquila alguns, por tudo quanto tiverem cometido, e perdoa muitos. E saibam aqueles, que disputam acerca dos nossos versículos, que não terão escapatória. Tudo quanto vos foi concedido, até agora, é o efêmero gozo da vida terrena, no entanto, o que está junto a Deus é assento agudo preferível e mais perdurável, para os fiéis que se encomendam a seu Senhor. São aqueles que as abstêm dos pecados graves e das obscenidades e que, embora zangados, sabem perdoar. Que atendem ao seu Senhor, observam a oração, resolvem os seus assuntos em consulta e fazem caridade daquilo com que os agraciamos. E que, quando são afligidos por um erro opressivo, sabem defender-se. E o delito será expiado com o talião, mas, quanto àquele que indultar possíveis ofensas dos inimigos, e se emendar, saiba que a sua recompensa pertencerá a Deus, porque ele não estima os agressores. Contudo, aqueles que se vingarem, quando houverem sido vituperados, não serão incriminados. Só serão incriminados aqueles que injustamente vituperarem e oprimirem os humanos, na terra, esses sofrerão um doloroso castigo. Ao contrário, quem perseverar e perdoar, saberá que isso é um fator determinante em todos os assuntos. E aquele que Deus desviar não achará protetor, além de ele. E então observarás que os ínicos, quando virem o castigo, dirão: haverá algum meio de retornarmos ao mundo terreno? E quando forem colocados perante o fogo, haverás de vê-los humildes, devido à ignomínia, olhando furtivamente. Mas os fiéis dirão: em verdade, os desventurados serão aqueles que se perderem, juntamente com os seus, no dia da ressurreição. Não é, acaso, certo, que os ínicos sofrerão um castigo eterno? E não terão protetores que os socorram, a não ser Deus.
Mas a quem Deus desviar, não será encaminhado. Atendei ao vosso Senhor, antes que chegue o dia irremissível de Deus. Nesse dia não tereis escapatória, nem podereis negar os vossos pecados. Porém, se desdenharem, fica sabendo que não te enviamos para seu guardião, uma vez que tão somente te incumbe a proclamação da mensagem. Certamente, se fizemos o homem provar a nossa misericórdia, regozijar-se-á com ela, por outra, se o açoitar o infortúnio, por causa do que suas mãos cometeram, eis que se tornará ingrato. A Deus pertence o reino dos céus e da terra. Ele cria a que lhe apraz, concede filhas a quem quer e concede varões a quem lhe apraz. Ainda propicia igualmente mulheres varões, e faz estéril quem lhe apraz, porque é poderoso, sapientíssimo. É inconcebível que Deus fale diretamente ao homem, a não ser por revelações, ou veladamente, ou por meio de um mensageiro, mediante o qual revela, com o seu beneplácito, o que lhe apraz. Sabei que ele é prudente, altíssimo. E também te inspiramos com um espírito, por ordem nossa, antes do que não conhecias o que era o livro, nem a fé, porém, fizemos dele uma luz, mediante a qual guiamos quem nos apraz dentre os nossos servos. E tu certamente te orientas para uma senda reta. A senda de Deus, a quem pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Acaso, não retornaram a Deus todas as coisas?